Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sat Guru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome to our Beleza do Gita, do Bhagavad Gita. Nós iniciamos com uma questão apresentada pelo Silvio agora. Então, professor, ontem foi falado, né, durante a aula aí, sobre relacionamentos que, assim, as pessoas doam enquanto o outro doa, né? A gente faz quando o outro faz. Ah, eu não faço mais por você porque você não faz mais para mim, né? E isso se Sim. estende na vida toda, por exemplo, um auxílio que você faz, uma ajuda, um agradecimento. É um tema que eu tenho me debatido um tempo na minha vida, na minha busca. O que eu percebo assim, parece que o nosso arrancar, o nosso ego, né, isso, né? Ele sempre faz um cálculo de esperar sempre algo em troca. Não importa o que você faça, tem sempre um prazer do ego ali esperando algo em troca. Às vezes pode ser até inconsciente, né? Mas eu acho que tem uma espécie de assim, um cálculo, vou chamar. O ego faz um cálculo que ele sempre espera algo em troca. Ele nunca consegue ser direto e espontâneo. Acho que não é função dele ser assim. Então, minha pergunta seria: mesmo quando estou fazendo isso, ou ajudando alguém, tentando me doar, sabendo que meu ego está por trás, mascarando um pouco, eu tento entender que o Supremo Ishvara está por trás disso, também atuando, e eu faço a minha intenção de, de ser o mais, digamos, o mais correto possível nas minhas ações. Seria isso? Não Eu sei não se eu fui. entendi. Não ficou muito claro para mim, mas não importa. Aquilo foi um exemplo que eu dei no momento que nós estávamos abordando a questão do arrancara. E o arrancara, ele vive miseravelmente, porque ele vive como um mendigo, né? Ele não reconheceu, ele não assumiu a sua identidade superior, primária, né? Real, que é a única fonte de plenitude, completude, satisfação, paz, etc., segurança. Então, ele se move, né, em samsara exatamente como um sansari, como um mendigo. Né? Então, ele não faz nada que não seja visando um benefício, um resultado, né? Um resultado favorável. Né? Então, essa é a natureza do arrancara, né? Movido por essa ignorância espiritual, né, que é muito profundamente arraigada na mente de todos nós, no nosso corpo de vasanas, né? Então ele está sempre, né, fazendo esses cálculos, como você disse, né? Poxa, eu estou simpático a essa pessoa e essa pessoa não me retribuiu simpatia, né? Eu faço isso e aquilo e ninguém nem disse obrigado, etc, etc, né? Então, essa é a natureza do ego movido por ignorância. Quando nós chegamos no Vedanta, chegamos no Karma Yoga, nós compreendemos, né, o valor, né, desta compreensão de que tudo que eu faço, por quem quer que seja, eu estou fazendo para o Lord Ishvara. E do Lord Ishvara eu não tenho nenhuma expectativa de retribuição alguma, porque eu compreendi que Ishvara me deu tudo. Ele me dá tudo, de momento a momento. Então a gente só consegue fazer isso na medida que o ego, o arrancara do Jiva, ele vai se resolvendo, né, na compreensão de que tudo é Ishvara, que o mundo é Ishvara, o campo é Ishvara, e tudo que eu faço com a dedicação, reverência e adoração, né, retribuição a Ishvara, né? Então, é o único modo, é o modo intermediário de neutralizar e cancelar esse arrancara, né, ignorante,
né, é compreender Ishvara, né, que Ishvara é a causa eficiente, inteligente, é a causa energética. Ele é a matéria-prima, porque ele também é a energia tamásica, né? E ele projeta, manifesta este universo através das energias, né? E sustenta. E ele aparece como um universo manifesto, né? Então, o convite do Karma Yoga é aquele de agir, né? Sabe, com este sentimento, né? Com esta compreensão, devoção, sentimento de apreciação, de gratidão e de contribuição, de retribuição, sem que a gente queira nada, muito embora o Jiva Atma sempre queira a proteção de Ishvara nesse estágio de seu desenvolvimento, né? Mas aí, gradualmente, ele vai compreender que a proteção, né, ela aparece, né? A proteção de Ishvara, a bênção, digamos assim, de Ishvara, aparece nos momentos de dores e nos momentos de prazeres, né? Através do amor e da dor, é Ishvara sempre nos abençoando para que nós possamos aprender e crescer, evoluir, né? Então, o único modo de neutralizar esta tendência calculativa, né? Essa tendência política do Ahankara, que diz assim, eu te dou isso, mas eu quero aquilo, né? Nós estávamos falando, eu estava dando um exemplo dentro do âmbito de relacionamentos íntimos, né? Que os dois ficam, não, eu estou dando mais, você está me dando menos, né? Quem é que já não viveu a experiência no relacionamento íntimo de dizer assim, eu amo você mais do que você me ama, você não me ama o suficiente, né? Você não cuida de mim o suficiente. Então, é aquele cálculo sempre, porque a gente vê no outro, a gente não vê Ishvara, a gente vê um outro que se torna uma bengala, uma muleta, né? E aí a gente quer extrair, obter, haver coisa dessas pessoas que me possa suprir, né? Cobrir, né? Preencher essa insegurança, esse vazio, etc, etc, né? Então, a única solução é realmente aquela de interagir com o campo, sabendo que o campo é Ishvara, as pessoas são Ishvaras, a sua esposa é Ishvara, seus filhos são Ishvara, a sua sogra é Ishvara, e cada situação da sua vida é uma oportunidade de servir a Ishvara, entendeu? É um único modo de abandonar esta visão egóica, autocentrada, calculativa, né? De dizer, eu dou isso, mas eu quero aquilo, né? E é uma atitude contrária à atitude do Karma Yoga. Naturalmente, essa compreensão e essa visão e esta devoção, ela não ocorre da dia para a noite. O Karma Yoga do Vedanta é uma ciência muito profunda, é uma ciência não simples de ser internalizada, porque ela tem que combater uma ignorância cósmica, quase que sem início, né? Quase que difícil, né? De ser erradicada, né? Então, é um progresso gradual, o desenvolvimento desta visão, a perspectiva de viver na vida sabendo que tudo é Deus, tudo é Ishvara, né? E eu sou o Jiva, eu sou parte integrante de Ishvara, e eu tenho esta ciência humana, essa consciência humana que me permite compreender a natureza de Ishvara Jiva Jagat, né? Então, só isso já é um modo, já é um motivo para nós sermos gratos a Ishvara e vivemos a vida em harmonia com Ishvara, harmonia com as suas leis, né? Dedicando as nossas ações para o campo em harmonia com essas leis, com esses princípios, né? Você compreende, Silvio? É a única saída, tá? Nossa, perfeito, professor, perfeito. Já valeu o meu domingo aqui. Obrigado mesmo. E essa solução, Silvio, ela só pode ser obtida através do Karma Yoga, né? Porque mesmo que você tenha a compreensão da sua natureza em Satya como Satya, ainda assim você tem que interagir em Mithya. Se você não tem a compreensão de Ishvara, né, o que é Ishvara e o modo qual eu interajo com Ishvara, né, se você não compreende a ciência do Karma Yoga, você ainda assim, mesmo que tu saiba que você é Satya, né, você ainda assim permanece em dificuldade, em conflito, né? Por quê? Porque em Nietzsche eu sou totalmente ignorante de Ishvara, mas como pode ser? Em Satya eu sou livre, eu sou realizado, iluminado, eu sei que eu sou a consciência, né?
Mas eu vivo em Mitya, andando em Mitya eu vou sofrer. Por quê? Porque eu não assimilei, compreendi os ensinamentos a respeito de Ishvara Jiva Jagat, né? Então, é absolutamente fundamental este conhecimento. Ele não libera por si, porque a liberação total não é o conhecimento de Ishvara, muito embora aqui e ali os nossos textos digam o Karma Yoga é quase tão livre quanto o Yanni, né? Porque ele é livre da expectativa a respeito dos resultados, ele é livre da ansiedade, ele é livre das frustrações derivadas dessas expectativas, né? Ele é livre do senso de competição e de inveja, todos aqueles sentimentos perturbadores, né? E ele começa a viver vendo Deus, vendo o Criador, né? Como o centro de sua vida e respeitando essas leis e princípios, né, éticos, kármicos, dármicos, psicológicos, que permite a ele de viver um senso de liberdade, de gratidão, de amor, de reverência, né? Então, é uma ciência maravilhosa, incrivelmente maravilhosa e importante, né? Naturalmente, a libertação final é quando você compreende que você é a natureza, a essência, né, intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata. Então, você e Ishvara são feitos da mesma natureza que é Satchitananda, né? Então, eu sou Brahman, né? Ishvara é Brahman, o mundo é Brahman, tudo é somente a consciência e a existência, né? E eu tenho a possibilidade de obter essa compreensão após eu ter compreendido o meu relacionamento com Ishvara e com Jagata. E aí a minha mente vai ficando sempre mais livre de conflito, sempre mais pura, né? Aí eu posso, né, num estágio subsequente, compreender a minha natureza totalmente livre, né, de Ishvara Jiva Jagata, porque eu sou a essência, a natureza de Ishvara Jiva Jagata, e eu não me modifico, né, eu não dependo de nenhum desses três fatores, porque eles são Mitya e eu sou Satya, né? Então, neste plano do Karma Yoga, é fundamental nós compreendermos os ensinamentos do Karma Yoga e desenvolvermos esta atitude de reverência, devoção e gratidão pelo milagre da vida e a oportunidade de estarmos aqui encarnados com o corpo humano, né, neste planetinha difícil, mas ainda assim com um intelecto capaz de se refinar, se purificar e compreender a sua natureza superior, a sua natureza absoluta, a sua natureza livre de suas experiências mentais e emocionais. Ok? Então tá. Então nós temos aqui o 10º homem chegou, acho que foi o André. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito bem-vindo. Nós vamos iniciar agora a beleza do Gita. O Senhor Krishna, no início deste file, né, deste arquivo novo, o arquivo 27, 28, o Krishna apontou no início deste 3º capítulo que um Anyani, uma pessoa auto-ignorante, deve realizar o karma ou a ação, porque somente a ação é um método de purificação da mente. Portanto, o ensinamento é: o karma é absolutamente necessário para um Anyani. O que é um Anyani? É um não Jnani. Então, é aquele que não compreendeu que ele é Brahman, né? É aquele que ainda se sente um ahankara, aquele que ainda se sente, né, o corpo-mente, né? Então, identificado com o corpo-mente, o primeiro passo é o quê? É você passar por este processo de purificação, né, através do método chamado de Karma Yoga. Então, essas ações do dia a dia que todos os seres vivos fazem, né? Os seres vivos não realizados a respeito de sua natureza plena, inteira e completa, em Brahman como Brahman, esses seres vivos, eles vivem agindo. Uns agem mais, outros agem menos, né? Aí o Vedanta chega e diz, olha, o Karma Yoga é uma ciência que permite a você, principalmente se você for mais rajásico, né, permite de converter, transformar as suas ações, que são inevitáveis, né,
que você as faz, de qualquer modo, transformar todas essas ações em sadhanas espirituais, né? Então, é um método mais natural, através das ações que, de qualquer modo, você tem que fazer para sobreviver, para suprir as necessidades de sua família, as suas próprias necessidades, tudo aquilo que a gente faz, a gente pode fazer como um samsari ou como um karma yogi, né? Ou como um Jnani também, né? Como nós vimos, os Jnanis também fazem, né? E fazem para dar um bom exemplo, né? Então, esta ação é um método de purificação do complexo corpo-mente. Portanto, o karma é absolutamente, né, necessário, né, indispensável para um Jnani no seu processo de se tornar um Jnani. Mas você não pode dizer isso para a galera aí dos círculos espirituais, do Neo-Advaita, ou dos caminhos diretos, porque eles acham que não, basta você saber eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, né? E você não precisa purificar a mente. Aí você faz coisas horríveis, né? Até aqueles próprios, assim, chamados gurus, né? Depois são expostos, né, como violadores do Dharma, em todos os sentidos, fazendo abuso do poder daquela posição de guru, né, e se aproveitando das pessoas em todos os modos possíveis, né? Não, você precisa dessa purificação, e essa purificação ocorre através do Karma Yoga, e o Vedanta Brasil, né, ele é um grupo que tem mais de 3.000 pessoas, se não me engano, mas ainda assim, as pessoas que realmente estão interessadas em desenvolver este método de purificação, crescer, purificar, refinar, né, e estar pronto, né, para o Yin Yoga, são aquelas que a gente conta em 2, 3, 4 mãos, né? São pouquíssimas as pessoas realmente dedicadas ao autoconhecimento, principalmente quando você ouve dizer que requer um processo indispensável de preparação, de desenvolvimento de qualificações, um método de purificação é necessário, e este método de purificação é chamado Karma Yoga. As pessoas, elas imediatamente se afastam, né? Porque todo mundo quer um resultado instantâneo. Aí elas acabam iludidas, pensando, não, eu compreendi, né? Eu sou isso, eu não preciso de nenhum Karma Yoga, não preciso de Upasana, não preciso de compreender o que é o Dharma, eu não preciso de desenvolver este sentimento de apreciação e devoção, né? Porque eu simplesmente, eu já sei, né? Porque Ishvara é Mitya, etc, etc, né? Então, do verso 20 em diante, o Krishna está se referindo ao fato de que o Jnani também realiza ação, né? Eu comentei que o Karma Yoga, esse método de purificação da mente, chamado Karma Yoga, é necessário para o Jnani, né? Então, existe também meditações, né? O Upasana Yoga, a observação do Dharma, né? A devoção que emana naturalmente na medida que nós assimilamos os conhecimentos, né, da ciência do Karma Yoga, né? Então, tudo isso, né, é um método que serve para o Jnani, né? Então, o samsari é aquele que não está interessado em crescer, né? Ele está interessado em ficar preso no samsara, identificado com a ahamkara, consumindo experiências doces e amargas, na esperança que um dia ele consiga, né, consumir, né, experiências doces, né, sem as experiências amargas, mas ele fracassa, né, brutalmente, principalmente na medida que ele envelhece, as experiências vão ser sempre mais amargas, né? Mas essa é a natureza do ahankara totalmente sansárico, né? Então, esses ensinamentos, eles servem para o Jnani, né? Aquele que tem uma vasana espiritual, aquele que realmente quer crescer, e para isso ele precisa se purificar, né? Mas nós vimos também que o Jnani também realiza karma, mas o propósito do Jnani é totalmente diferente do Jnani espiritual. O Jnani espiritual faz karma para
obter, né, o desenvolvimento dessas qualificações, a preparação mental, emocional, psicológica e assim por diante. Já o Yanni, ele faz por quê? Porque ele quer dar um bom exemplo à sociedade. Então, o Yanni faz não para obter melhoramento, não para obter felicidade, ele já não precisa do melhoramento, porque o melhoramento que era necessário, ele já obteve, de modo a obter o autoconhecimento. Após disso, outros melhoramentos podem ocorrer, até mesmo para o Yanni, né? Vocês lembram do James Swartz sendo aqui e ali sempre, né, dito, né? Algumas pessoas diziam, você poderia usar um pouco de melhoramento, um pouco de purificação, né? Porque o Yanni, até mesmo o Yanni, ele também poderia, né, utilizar um pouco do Karma Yoga e desenvolver mais refinamento, mais purificação. Mas o Yanni, ele já obteve o autoconhecimento, já não é tão importante para ele essa purificação, mas para o Yanni é importantíssimo, porque sem esta purificação, o Yanni não irá se tornar um Yanni, né? O Yanni não se realiza karma para obter purificação e muito menos, né, para obter liberação. Ele já teve a pureza necessária e ele já se libertou da ignorância do samsara, né? O Yanni, ele realiza karma, né, com esta atitude, né, de servir de modelo, né, e de contribuir para o campo, para o benefício do campo, para elevar, né, a consciência humana e etc, etc. Ambos fazem karmas e ambos lidam com resultados de karmas, mas eu não vou nem entrar no Parabhada Karma do Yanni, porque é uma discussão mais profunda. O sânscrito é como o tamil, no qual o propósito pode ser diferente, mas o karma é sempre necessário, tanto ao Anyani quanto ao Yanni. No tópico presente que estamos examinando, trata-se do Yaninan Karma. Então, naturalmente, a próxima pergunta é: se o Yanni também realiza o karma, né, ele realiza para a elevação da sociedade, eu acho que é isso que deve significar este Loksagraham, né? Se ele realiza karma para a elevação, né, da sociedade, e se o Anyani realiza karma para a sua purificação mental, qual é a diferença nos karmas que eles realizam? Então, a diferença é muito simples, né? A ação de um Yanni e a ação da Yanni, e elas serão discutidas nos próximos versos, né? Nesse verso 27 já, e no verso 28 e talvez adiante também. Então, a diferença, como nós vimos, né, é que um realiza a ação simplesmente como esporte, né? E o outro realiza a ação de modo mais tenso, né? Porque ele está investindo, né, nessas ações e ele quer a purificação, ele quer o melhoramento. E diversas vezes eu encontrei pessoas que ficavam impacientes, ansiosas, dizendo assim: olha, eu estou fazendo Karma Yoga, estou estudando, estou desenvolvendo, né, esta atitude, etc., mas ainda assim eu vejo que eu não melhorei muito não, né? Então, a diferença é que o Yanni, ele simplesmente ele não tem nenhuma expectativa a respeito dos resultados de suas ações, né? O Anyani, ele tem expectativas a respeito dos resultados de suas ações. O Anyani Sansari, ele tem a expectativa por ganhos de benefícios mundanos. O Anyani, né, o Anyani, o Yanni, o Yanni, o Anyani Sansárico, ele tem expectativa a respeito de ganhos mundanos materiais. O Anyani espiritual, ele tem expectativa a respeito do melhoramento do complexo corpo-mente, né? Ambos têm expectativas. E o Yanni, ele não tem nenhuma expectativa. Ele age simplesmente, né, como o esporte, no exemplo muito frequentemente dado pelo Swamiji, né? Quando é um esporte realmente, sem nenhum dinheiro de aposta envolvida, né, você sempre pratica aquele esporte sem nenhuma tensão, porque não existe expectativa a respeito do resultado, né? Então, esta é a diferença mais fundamental entre
a qualidade dessas ações. Nós veremos mais profundamente na medida que o Swamiji desdobra o texto. A primeira diferença sobre a qual Krishna se refere é uma diferença superficial que qualquer pessoa entende. O Jnani realiza as ações para obter um resultado, né? E aqui, usando aquela expressão, né, o Jnani, né, o auto-ignorante, né, ou até mesmo o Karma Yogi, ele realiza as ações para obter um melhoramento, né? Aqui a gente diz a felicidade. O Jnani quer ser mais feliz e ele realiza as ações, como o Karma Yoga, para se tornar mais feliz. O Jnani, ele não realiza ações para se tornar mais feliz. O Jnani realiza ações a partir desta felicidade. E a felicidade aqui, nós precisamos compreender. Essa felicidade significa, a tradução do inglês é bliss, né? É bliss, é uma satisfação muito grande, né? Uma satisfação grande. E essa felicidade, em português, que né, literalmente ela pode ser equivalente, né? Equivalente a bliss, ela é equivalente a uma sensação de estar satisfeito. E uma pessoa satisfeita é uma pessoa que está cheia, que se sente completa, plena, não está faltando nada na minha vida, né? Então, o Jnani realiza as ações a partir da sua compreensão de sua natureza purna, sua natureza plena, aquela natureza plena que é cheia, inteira, completa, portanto, nada está faltando, ele age a partir disso. Então, a gente diz em linguagem popular que o Jnani age a partir da felicidade, não para a felicidade, mas ele, mais claramente explicado, o Jnani, ele age a partir da plenitude, não para obter a plenitude. Né? Plenitude é equivalente, ser pleno significa nada está faltando. Não se sentir pleno significa eu preciso disso, disso e daquilo, que é o arrancara, vivendo, mendigando. Né? Então, o Jnani realiza ação a partir da sua plenitude, da sua felicidade. Um atua por causa da felicidade, enquanto o outro atua a partir da felicidade. Em vez da palavra felicidade, você pode substituí-la por segurança, né? Ou plenitude, né? Ou qualquer outra palavra, eu acho que eu expliquei já bem, né? Então, a plenitude, a segurança, né? Tudo isso, né? É um símbolo do ser. O ser é a única fonte de segurança, de paz, né? De satisfação, né? E de plenitude. O Jnani trabalha, ele faz coisas para a realização. O Jnani trabalha a partir da realização. Ele já realizou aquilo que, uma vez realizado, ele liquida, né, os desejos por objetos e experiências como meio de se realizar. Então, é a realização daquilo que, uma vez realizado, realiza tudo. Por isso, o Jnani é dito ser aquele que trabalha a partir da realização. Né? Do mesmo modo, a gente diz, é o conhecimento, o qual, uma vez conhecido, ele resolve o problema, né, a respeito de todos os desejos por objetos diversos, né, de conhecimentos científicos, objetivos. Se você obtém esse conhecimento a respeito de sua natureza, é um conhecimento que acaba com a necessidade de todos os outros conhecimentos como meio de se resolver, de encontrar a completude, a plenitude, a felicidade, né? A realização. Portanto, o Jnani trabalha pela segurança, o Jnani trabalha para obter a segurança, o Jnani trabalha a partir dessa segurança. Né? Por que o Jnani ele se sente seguro? Quem pode me responder esta questão? Porque nada pode ser acrescentado à sua natureza e nada pode ser retirado, né? Sim. Então, nada, né? Nada pode realmente subtrair ou acrescentar nada a ele, porque ele é como o oceano, ele é sempre cheio, pleno, né?
Então, ele se sente seguro, por quê? Porque, fundamentalmente, ele sabe que o ocorre em Mitya não afeta a sua natureza insátya, né? Então, as experiências do Ahankara que ocorrem dentro do âmbito de Mitya não afeta a natureza intrínseca do Jnani, que é Satya, né? Ele se sente seguro, fundamentalmente, porque a sua identidade foi transferida gradualmente, naturalmente, para consciência e existência, do Ahankara para a consciência e existência. E a consciência e existência é a única realidade, né? É um sem nada além de si, e é inteira, cheia, completa. Não existe nenhum espaço para desejar qualquer coisa como meio de se completar, né? Então, ele se sente seguro. Ele sabe que a insegurança pertence para o Ahankara. E o Ahankara será sempre, eternamente inseguro, porque em Mitya não existe segurança, né? Esse é um ponto importante. Em Mitya não existe segurança. Nós vivemos tempos extremamente inseguros, né? E a gente precisa saber que agora, em tempos difíceis, todo mundo está correndo, tentando estabelecer um sentimento de segurança, né? Não é à toa que o nosso grupo aqui caiu de uma média de 20 pessoas para 10 pessoas. As mentes das pessoas estão correndo atrás desta segurança. E as pessoas esquecem, Marcelo, que a segurança ela é mais facilmente, ela só é possivelmente encontrada, né, através da compreensão como exposta nos ensinamentos dos Upanishads, do Vedanta. A pessoa abandona esses conhecimentos que realmente, né, de modo eficaz, podem produzir esta segurança, e elas correm para uma segurança onde? Em Mitya, né? Em Mitya não existe segurança realmente, né? Mas o Agnani, ele vive, né, em Mitya, correndo atrás de uma segurança que é inexistente em Mitya, né? E tudo aquilo que os Agnanis estão buscando, né, os Jnanis já obtiveram, né? Não que eles obtiveram tudo do ponto de vista material, né? Tem alguns Agnanis que possuem milhões, mas aí eles querem bilhões, né? O Jnani, ele não precisa de obter milhões ou bilhões, né? Ele realizou aquilo que é a única realização que resolve o problema da insegurança, da insatisfação, né? Da perturbação. Você entende, Felipe? Sim, justamente. Desta forma, no caso do Agnani, toda ação é uma luta, parece uma luta realmente, uma ralação, como a gente diz em português. Em inglês a gente chama de struggle, uma batalha, né? Ah, tô na luta, a gente diz na expressão, né? Como é que tá aí? Tô na luta, cara. Por quê? O cara é um Agnani, né? E ele vê a vida como uma luta, não como uma oportunidade ou como um esporte, né? Como os Yanis a veem, né? Que determina, se você vive achando que a vida é uma luta, você vai viver em medo, ansiedade, tensão, né? O que significa que o sucesso é o que eu quero, né? Mas o fracasso é mais frequentemente, né, o obtido, né? E aí o bem e o mal, né, o sucesso e o fracasso, né, os desejos e medos estão misturados. Muitas coisas podem ser acrescentadas. Portanto, o exemplo do que ocorre no caso do esporte, as pessoas não se importam nem mesmo. Aí ele fala que no mundo do esporte as pessoas chegaram a um ponto até mesmo de usarem substâncias tóxicas, né, entorpecentes, para uma melhor performance. Aí a gente viu que gradualmente as associações esportivas foram criando, né, restrições a respeito dessas drogas, né, porque o pessoal está desesperado, né? Eu vi rapidamente, eu estava vendo a notícia no jornal italiano, eu vi um ex-jogador de futebol dizendo, quando eu era um jogador que era até famoso, dizendo que quando nós jogávamos, eles davam tantas drogas, medicações, né, para a gente tomar, né, e agora muitos de nós estamos pagando as consequências. A gente não tinha ideia do que isso estaria fazendo em longo prazo, médio e longo prazo, para o nosso coração, para isso e aquilo, entendeu? Então, é a vida de um samsara, é competindo por uma medalha, competindo pelo sucesso,
E como nós sabemos, nada fracassa mais do que o sucesso, porque o samsara materialista obtém sucesso e depois ele se dá conta que o sucesso, muitas das vezes, né, os deixam ainda mais vazios, inadequados e incompletos e miseráveis. Porque agora que eu obtive até mesmo 1 bilhão, né, de reais, e eu continuo miserável, então eu não sei mais o que fazer da minha vida, né? Talvez seja melhor eu colocar um fim à minha vida. Por outro lado, no caso do Yanni, as ações não são vistas como uma luta ou um esporte de vida ou morte, né? Toda ação é um esporte para o Yanni. Toda ação é um esporte. Para o Anyani, não é um esporte, é uma batalha, é uma luta, né? Para o Yanni, é um jogo, é lila. Esta é a diferença no nível superficial, que qualquer um de nós compreende. Apenas olhando para o rosto da pessoa, você consegue ver se ele vive a vida, né? Se a visão dele da vida é a visão de um campo de batalha, ou se a visão dele da vida é um playground, né? Um campo, é um espaço no qual as pessoas brincam, né? Jogam, né? Interagem de modo muito, né, esportivo e leve, né? Então, você vê na expressão, você vê nas pessoas, você sente na energia das pessoas o relacionamento que elas têm com as ações, né, e o campo dármico, né? No Anyani, a tensão é grande, né? Então, existe muita tensão, existe muita dor, existe muito rajas, existe muito tamas. No caso do Yanni, existe muita sátiva, né? Existe muito mais relaxamento, né? Existe muito mais paz em suas ações, interações e etc. Tendo esclarecido sobre essa diferença mais superficial, Krishna examina a diferença entre o Yanni e o Anyani, ou melhor, sobre a ação do Anyani e a ação do Anyani vista do ângulo técnico, do ângulo vedantino técnico, dizendo: eu lhe darei a essência desses 2 versos, porque esses 2 versos são importantes por conterem a essência dos ensinamentos do Vedanta, né? Então, isso é o Swamiji dizendo, né, que ele vai abrir um parênteses aqui e ele vai abordar, né, vai explicar melhor esses 2 versos, né, o 27 e 28, porque eles são importantes, eles contêm uma essência do Vedanta, né? O primeiro verso, como nós vimos, é o verso 27, no qual o Lord Krishna diz: sob todas as condições, sob todas as ações são feitas pelos gunas, os gunas de Prakriti. Alguém cuja mente é iludida por Ahamkara considera eu sou o fazedor, né? Então, nós vimos isso na aula passada e nós vamos rever mais uma vez, né, com algumas outras ilustrações do Swami e do professor Arlindo. Então, sobre todas as condições, todas as ações são feitas pelos gunas de Prakriti, né? Você vê que aqui ele apresenta os gunas de Prakriti. Prakriti aqui significa Maya, né? Então, os gunas, né, as energias que se desdobram para se tornarem os elementos sutis, que grossificam, né, grossificam para se tornar os elementos físicos, densos, materiais, para constituir o corpo físico e o corpo denso, né, o corpo físico e o corpo sutil, né? Então, é esta combinação, é este complexo, né, que parte a partir, que emerge a partir dos gunas de Maya, Prakriti, né? Então, existe esta matéria, esse espelho refletor, né? Esta substância mais primordial, essa energia mais sutil que existe, que nós chamamos o espelho refletor de Maya, ou Prakriti de Maya, né? Então, o Prakriti de Maya é a base no qual, né? É um espelho refletor no qual, a base no qual as 3 energias surgem. É dentro dela que surge Sattva, Rajas e Tamas. Elas surgem
E elas não surgem do nada, elas surgem a partir do Prakriti de Maya. Então, os gunas do Prakriti de Maya, eles são desdobramentos desta substância chamada Prakriti, né? A energia mais primordial, mais sutil da manifestação. Então, sob todas as condições, as ações são sempre originadas dos prakritis, dos grunas de Maya, ok? Sempre vem de lá, porque é de lá que tudo surge. E aí alguém com uma mente totalmente iludida, com a ideia de que eu sou o Ahankara, eu sou o ego, eu sou o corpo-mente, eu sou o cara, né? Eu tenho controle sobre o meu destino, etc., ele está totalmente iludido, né? Então, este cara está totalmente iludido e ele não compreende que as ações elas dependem de inúmeros fatores e que iniciam tudo no Prakriti de Maya. Então, sem Maya não existe Ishvara, sem Ishvara não existem as configurações das três energias e dos elementos sutis e densos. Então, tudo isso parte de Maya, do Prakriti. O cara aqui, ele diz, eu sou o executor e eu sou o desfrutador, né? E eu faço o que eu faço porque eu quero colher o resultado. Então, essa é uma pessoa que vive totalmente iludida pelo Ahankara, e as consequências são aquelas que nós sabemos. É o sofrimento psicológico humano, né? Sofrimento mental psicológico humano. Então, isso é tudo devido a esta arrogância, né, do cara que realmente, né, tem a bênção desta consciência refletida, né, desta capacidade, né, do aham, eu sou, né, e ele acredita que ele é que origina esse aham, ele é o originador de seus pensamentos, de suas ideias, de suas ações, de suas palavras, e ele tem controle a respeito dos resultados de suas palavras e ações e atitudes, né? Então, é um estado de ilusão total, né, que nos conduz a muito sofrimento. Krishna quer apontar que todos nós temos um eu inferior e um eu superior, né? Ele apresenta aqui, neste verso, né, os gunas. Os gunas são originados do Prakriti. Prakriti é um outro nome dado para Mr. Maya, né? E isso vai produzir o quê? O Ahankara. O Ahankara é o ser inferior, né? Que vai pensar que eu sou o executor e o desfrutador, né? E aqui o Swamiji, ele diz que Krishna está querendo apontar não somente o eu inferior, como também o eu superior. No verso anterior, nos dois versos anteriores, o Krishna estava falando sobre o nosso eu superior, né? Você lembra? Ele estava falando sobre o ser, né? A consciência, que não é parte, né? Não é produto, não é propriedade, ela é livre, independente dos instrumentos nos quais ela se reflete, né? Quando esses instrumentos quebram ou morrem, ela permanece, né, infinitamente existindo, como Satchitananda, né? E sem um instrumento ela não é verificável, mas ainda assim ela existe, sem um instrumento de experiência e conhecimento, né? Então, nós vimos antes as questões referentes à nossa natureza superior. Agora, Krishna quer apontar a natureza inferior também, né? E ele diz que todos nós somos uma mistura da nossa ser superior, da nossa identidade ou natureza superior, e a nossa natureza inferior, tá? Então, esta natureza inferior é o Ahankara, né? E o Ahankara, isso é um outro, vou abrir um outro parênteses aqui. Quando a gente fala sobre o Ahankara, e quando a tradução do Ahankara é o ego, né? E o ego, em geral, ele é associado àquele Ahankara, né? Aquele pensamento eu sou, eu existo, que é totalmente identificado com o corpo-mente, né? Então, como corpo-mente, eu sou extremamente limitado e o sentimento de inadequação e de limitação irá me compelir a desenvolver uma certa autoimagem, né,
positiva para compensar esse sentimento de inadequação, insuficiência e etc., né? E limitação. Então, nós temos esse aspecto do arrancar do ego que sempre busca uma boa autoimagem para compensar esse sentimento intrínseco e inevitável de insuficiência, limitação e inadequação, né? Então, a gente vê o arrancar muito desse ponto de vista, né? O cara tem um egão enorme, ele se acha, né, o máximo, né? Eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador e eu sou o cara, né? Então, nós temos este arrancar, né? E esse arrancar é um ego, né? É a consciência refletida sobre o efeito de avidya, efeito de Maya, que faz de modo que o ahamkara, que esta consciência refletida, seja totalmente identificada com o corpo-mente. Quando ela está totalmente identificada com o corpo-mente, ela é o ahamkara. E o ahamkara sofre, porque ele vive a partir de sua natureza intrinsecamente limitada, insuficiente e inadequada, e ele quer buscar a adequação, a ilimitação e a suficiência, a autossuficiência, num mundo, né, em Mithya, no qual não existe a possibilidade de encontrar a suficiência, a adequação e a ilimitação, né? Então, nós dizemos que esse é o eu inferior, é um eu sob a ilusão de Maya, sob a ilusão de avidya, né? Esta ignorância que compele esta consciência refletida se identificar com o aparato refletor. O aparato refletor é o corpo-mente, é através do corpo-mente que surge, né, este eu sou, eu existo, né? Então, todos nós temos essa consciência refletida e nós temos a consciência original. Nós somos uma mistura de consciência original e consciência refletida. A nossa natureza superior é a consciência original. A nossa consciência, a nossa natureza inferior é a consciência refletida, né? Então, todos nós somos uma mistura. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para explicar que o Jnani é aquele que, embora ele seja uma consciência refletida, que depende deste aparato refletor, o corpo-mente, o Jnani, ele realizou e assumiu e internalizou, sem sombra de dúvida, a sua natureza superior, né? Então, o ego, o ahamkara, porque o ahamkara, você vai ver aqui, vai ser definido dentro do contexto deste verso, o ahamkara vai ser definido como complexo corpo-mente. Então, o complexo corpo-mente realmente é aquele que foi desenhado para fazer ações, não os gunas por eles mesmos. Então, dentro do contexto deste verso, o ahamkara é apresentado como complexo corpo-mente, né? Então, este Jnani e o Anyani, ele está identificado com este reflexo da consciência, identificado com o aparato refletor, o complexo corpo-mente. O Jnani, ele está identificado com a consciência original que se reflete ou brilha no aparato corpo-mente. Então, é tudo uma questão de identificação, né? Ele se identificou firmemente com a sua natureza superior, embora ele permaneça interagindo no mundo através do quê? Do seu ahamkara, que o ahamkara, fundamentalmente, é a consciência refletida, é o complexo corpo-mente, que brilha com a consciência original. Então, o que é o ego? O que é o ahamkara? O ego, este ahamkara que sofre, é o reflexo da consciência totalmente identificada com este complexo corpo-mente, que é limitado por natureza, né? Mas esse mesmo complexo corpo-mente, uma vez ele compreenda e reivindique e assuma a sua natureza superior, ele não desaparece, ele permanece o complexo corpo-mente. Qual é a diferença? É que este complexo corpo-mente vai dizer, Aham Brahmasmi, a minha real natureza é aquela superior, porque eu sou Brahman. E o Anyani irá dizer, Aham Body, corpo mi, eu sou este corpo, eu sou esta mente, né? Então, a diferença
é muito sutil, porque ela é invisível, ela reside no modo qual eu me identifico como Aham. Aham, eu sou, né? Aham, cara, né? Eu sou o fazedor, né? Aham, cara, eu sou o fazedor. Aham, aham, quem pode se definir como o fazedor ou como o Brahman. Tá? Então, o Yanni é aquele que ainda permanece com o complexo corpo-mente, ainda permanece com um ego, mas é um ego, como eu costumo dizer, é um ego que se liberou através da assimilação e internalização desses ensinamentos que revelam, que determinam a identidade real de cada um de nós em Brahman como Brahman. Ok? O mais difícil disso daí é esse conhecimento, ser um conhecimento, realmente um conhecimento emocional, né? A gente lê as escrituras, confia nela, mas ainda não cai a ficha, né? É se transformar em um conhecimento emocional, né, Armin? Esse é um outro ângulo de compreender a assimilação dos conhecimentos, né? Esses conhecimentos, eles só são realmente válidos na medida que eles frutificam com esta imunização. Ontem eu falei, eu acho que você não estava entre nós ontem, eu falei sobre a imunização. O autoconhecimento é tipo uma imunização que nos imune, né, contra os choques, os altos e baixos, as crises da vida, né? Então, esta imunização, ela chega como conhecimento. Mas, do mesmo modo, né, qualquer substância médica, né, medicinal, ela precisa ser assimilada pelo nossa anatomia, né, fisiologia. Tem pessoas que assimilam bem determinados, né, produtos e outras não. Então, esse conhecimento precisa ser muito bem assimilado, internalizado, de modo a produzir esta imunidade do samsara. A gente quer ser imune ao samsara, que é essa condição de total identificação com a Ahankara, que nos conduz a sofrer, né, ao invés de curtirmos, né, e aprendermos e evoluirmos com a experiência do samsara, do mitya, né? Então, esta conversão de conhecimento intelectual em conhecimento emocional, nas palavras do Swamiji, né, é indispensável, né? No início, esse conhecimento, Felipe, ele precisa ser muito bem claro, livre de dúvidas, a nível intelectual. Eu escrevi recentemente um satsang na página Facebook, no qual eu falava sobre isso. É indispensável, absolutamente necessário, a gente ter essa firme convicção intelectual a respeito daquilo que nós somos, né? Porque é somente a partir dali que a gente pode realmente, né, ir assimilando esse conhecimento e desfrutando de um senso, né, de imunidade, um senso de resistência, né, um senso de equanimidade a respeito dos prazeres e dores da vida. A gente vai se tornando mais forte em relação à vida, entendeu? O autoconhecimento é uma coisa muito simples, que não tem nada de místico ou esotérico. As pessoas pensam que o autoconhecimento seja alguma coisa, né? Espiritualmente esotérica, mística, que a pessoa vai ter experiências. Não, o autoconhecimento, os frutos do autoconhecimento, somente são essa força, essa resiliência, essa resistência, né, essa equanimidade a respeito das dores, das crises, das dificuldades, né? Esta sabedoria, porque requer muita sabedoria, nós sermos, né, resilientes, fortes, equilibrados emocionalmente, como diz o Swamiji, tá? Então, esta personalidade emocional, ela precisa ser beneficiada. Numa outra linguagem, esse autoconhecimento, ele inicia no intelecto e ele tem que ser assimilado, né, como um medicamento, assimilado e penetrar, né? Ele tem que se irradiar penetrando, né, e nas outras funções do Ahankara, né? Entre elas, o seu centro emocional, né? Porque é ali, no centro emocional, que a gente encontra, né, os nossos parabada-karmas, as nossas circunstâncias de vida, né? Então, a gente pode observar o Yanni, observando o modo qual ele reage com os parabada-karmas da vida, né? E isso é o nosso teste, Felipe.
tá? E não tem jeito. É um processo gradual. Quanto mais a gente investe, quanto mais a gente estuda dedicadamente, sistematicamente, como o Swamiji fala, né? A única solução, o único remédio é o estudo, né? Ele chama o estudo Sistemático? não, de sistemática ele usa uma outra palavra antes, é um estudo constante, né? Perseverança constante de modo sistemático, utilizando o sistema do Vedanta de ensino, entendeu? Até que esse shift, né? Essa mudança, essa transferência de identidade, ela ocorra, tá? E ela ocorre, sim, ela ocorre, mas requer muita dedicação, perseverança né, e trabalho, né? E eu sei que muitos de vocês não têm tanto tempo e ainda assim vocês possuem outros desejos e valores, né? Então, eu estava só dizendo, né, que dependendo do karma de cada um de nós, né, alguns de nós não temos, né, muito tempo e para nos dedicarmos a este Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Nós temos outras obrigações, outros papéis, né? E existem aqueles que têm tempo, mas ainda assim eles têm outras vasanas operando, né? De vez em quando a gente encontra alguém que tenha tempo e tenha uma vasana enorme espiritual, que a gente chama o desejo, né? O desejo intenso pelo autoconhecimento. Aí as coisas ficam mais fáceis. Você tem uma vasana super, né? Super favorável, uma vasana espiritual, é um mukshudha, né? Um desejo forte, né? E ainda assim você tem um karma favorável. Quando esses dois fatores se encontram, aí a coisa fica mais fácil, né? Porque como nós sabemos, né, a maturidade ocorre gradualmente, naturalmente, e os nossos karmas não podem ser realmente abandonados. A gente não pode chutar o pau da barraca e abandonar os nossos papéis sociais para fugir para um ashram. Ok. Então, o verso 27 fala sobre o Ahankara. Eu sou o fazedor. Krishna quer apontar que todos nós temos um ser superior, né? Um eu superior e um inferior. E ele fala, o Ahankara é o complexo corpo-mente que é abençoado pelo Atma, pelo ser, pelo Brahman, pela consciência. O Ahankara é o complexo corpo-mente. Por isso eu estava fazendo aquela distinção. O Ahankara só não é realmente, né? Ele é o complexo corpo-mente e ele sofre do samsara quando ele está identificado no complexo corpo-mente como complexo corpo-mente. Mas se eu compreendo a minha natureza Atma, a minha natureza Satchit, né? Por causa do qual eu me tornei este ser senciente, este ser vivo e senciente, né? Se eu compreendo a minha, né, natureza superior, né? E se eu reivindico e assumo a minha natureza superior, né? Aí eu já sou livre do samsara. Nas escrituras, a palavra Ahankara é usada em dois contextos diferentes. Uma é o contexto da moralidade e da ética, mas no contexto do Dharma, Shastras, né, na observação do Dharma, usar uma palavra Ahankara com significado de quê? De vaidade, orgulho, que é contrário à humildade, é o contrário, né, às qualificações necessárias de um Karma Yogi, né? Você viu que o significado de Vinayaha, Marcelo? A humildade que é contrária à arrogância ou vaidade. Qual é o oposto do Ahankara? É a humildade, Vinaya. No contexto do Dharma, a Ahankara é orgulho, mas no contexto dos ensinamentos do Vedanta, a Ahankara não significa esta vaidade infantil daqueles que procuram criar uma autoimagem, né, superior para compensar a realidade dos fatos, que é um sentimento de inadequação e limitação, né? No sentido mais profundo do Vedanta, Ahankara não significa este ego vaidoso,
mas ele significa o complexo corpo-mente, o reflexo da consciência, né, que torna o Jiva, o Atman se torna um Jiva, né, com ou sem o conhecimento de sua natureza superior, né? Isso é o Ahankara. É orgulho, mas no contexto Vedanta, Ahankara não significa este orgulho, esta arrogância, como eu digo, está aparecendo aqui, vaidade, arrogância, que muitas vezes se manifesta como um complexo de superioridade para cobrir aquilo que é a realidade, né? Que é um complexo de limitação e inadequação. Ahankara significa que o complexo corpo-mente é chamado Ahamkara. Mais uma vez, o Krishna trouxe este verso 27 falando sobre o Ahankara, após ele ter falado sobre a nossa natureza superior, como Satchitananda, como Brahman, né? Então, nós estamos explorando mais o aspecto da nossa identidade inferior como o Ahamkara, o ego, né? Ahamkara significa que o complexo corpo-mente é chamado Ahamkara e também significa que o tipo de complexo corpo-mente, naturalmente, é de natureza inerte, de acordo com as escrituras do Vedanta, né? Então, agora nós vamos falar sobre algo que é relacionado com o que ele não está mais aqui com a gente. Era o outro Felipe. Então, o Ahankara também significa que o tipo de complexo corpo-mente é de natureza inerte, né? Porque ele é feito do Prakriti de Maya, né? Ele é feito dos elementos, das 3 energias e dos 5 elementos sutis e dos 5 elementos brutos, né? A mente também é feita dos 5 elementos, mas em sua condição sutil, né? O Pancha Sukshma Bhutani. Assim, a única diferença é que o corpo é feito de matéria grosseira e a mente é feita de matéria sutil. Então, ele está dizendo aqui que este Ahamkara, fundamentalmente, ele é inerte, ele é matéria densa ou matéria sutil, mas ambos são matérias, e matéria é, por definição, inerte, não possui senciência. Ele é abençoado pela senciência de sua natureza superior, da sua natureza como Brahman. Então, é o Brahman em nós que nos abençoa com este Ahamkara, que é o reflexo da consciência, né, que ocorre no âmbito do complexo corpo-mente. Em outras palavras, o complexo corpo-mente, por si, é inerte. Se esse material se apresenta agindo de modo senciente, vivo, né, não é por causa de sua senciência inerente, né? Está dizendo, não existe senciência na matéria, ok? Esta senciência vem da sua natureza superior como Brahman, né? Então, não é por causa da matéria que você é um ser vivo e senciente. Você é um ser vivo e senciente, Felipe, por causa da sua natureza superior, né? A gente precisa manter isso muito claro. Eu sou uma mistura dos dois, do eu superior e do eu inferior, do eu real e do eu aparente, né? Do eu espírito e do eu matéria. É o eu espírito que vivifica e anima, né? E concede consciência, né? A essas configurações humanas, né? Então, ele não possui senciência própria. O ser humano não possui consciência própria. A consciência humana não é um produto, parte ou propriedade da matéria, do corpo físico, do cérebro, né? O ser humano não possui fundamentalmente em sua natureza substancial, em sua natureza matéria e energia, ele é inerte, né? Então, isso é para nos clarificar ainda mais que nós somos uma combinação de ambos, da nossa natureza absoluta, da nossa natureza espírito e da nossa natureza energética material. E energia nada mais é do que matéria sutil, né? Então, nós somos ambos. Este corpo físico, ele não produz
consciência, ele não produz senciência. A senciência vem de nossa natureza superior. Ela empresta, ou concede, ou abençoa a nossa natureza substancial material, ela abençoa com a consciência original para produzir um brilho de consciência ou um reflexo de consciência no ahamkara, que é o complexo corpo-mente, o ahamkara, né? Numa analogia, podemos trazer, né, o exemplo do ventilador. Ele não funciona por si próprio. Você vai e compra um ventilador e diz assim, esse ventilador é bom mesmo? Ele é autocontido, autossuficiente? O vendedor, se for um vendedor mentiroso, né, manipulativo, ele vai dizer sim, ele é autocontido, né? Por quê? Porque ele tem uma plaquinha solar e ele não precisa da energia elétrica. Mas ainda assim então ele é autocontido. Então isso existe por causa dele mesmo, né? Ele é livre e independente de algum outro fator. Aí quando você chega em casa, você bota o ventilador para funcionar, mas aí é um dia de chuva, não tem nenhum sol, a bateria do ventilador acaba e você compreende que o ventilador não possui energia própria. Ele depende da energia elétrica ou da energia solar ou qualquer outra fonte de energia, né? Então, o ahamkara, o corpo-mente, ele não possui energia própria, ele não possui consciência própria, ele não possui existência própria. Como é que você sabe? Quando a existência, consciência de Brahman sai, ele perde a sua existência, ele entra num processo de decomposição, né? E ele volta aos elementos primários, retorna, né? Então, ele é totalmente dependente desse princípio superior, deste eu superior. Existe esse princípio, é um princípio extremamente sutil, mais invisível e mais sutil dos sutis, né? Que vivifica e anima e concede a inteligência humana a esses ahamkaras. Este princípio é o que nos abençoa. E nós somos esse princípio. Nós somos este princípio. É somente uma questão de compreender claramente e fazer uma escolha. Como nós vimos na aula de hoje, o livre exercício do livre-arbítrio, né? Arbítrio. Eu preciso fazer uma escolha, eu preciso de me definir devidamente, né? E a ideia aqui, eu preciso me definir. Agora que eu cheguei no Vedanta, eu ouvi dizer que eu tenho um eu superior e um inferior, e eu tenho que fazer uma escolha, né? Uma vez eu faço uma escolha com firme convicção, sem achar que, né, é tudo uma viagem, né? Porque emocionalmente eu experimento a limitação, né? Então a gente nunca sai do mesmo lugar, né? A gente tem que, né, colher todos os aspectos dos ensinamentos que nos deram uma certa confiança, uma certa shraddha, e começar a reivindicar. E, gradualmente, os frutos dessa reivindicação aparecem, né? Que é simplesmente esse sentimento, esse senso de ser livre e independente das experiências do ahamkara, né? Se isso for realmente entendido, o Vedanta explica porque o complexo corpo-mente se apresenta inerte e está agora vivo e senciente, ao contrário da mesa, que não vai ficar zangada, frustrada, ansiosa, com o que quer que seja, né? Você pode ir lá e dizer, essa mesa está muito alta, eu sou uma pessoa baixa, eu vou cortar 5 centímetros de cada perna dessa mesa. E a mesa não vai chorar, ela não vai, né, espernear ou protestar, ela simplesmente é um ser inerte, ela não possui senciência, né? E qual é a diferença entre a mesa e eu? É que a mesa não possui um corpo sutil, é simplesmente puro tamoguna, né? Então, ela não possui um corpo sutil que requer muito sattvaguna, né, para produzir esse brilho, esse reflexo, né?
Então, o complexo corpo-mente é uma configuração, né, muito abençoada por Ishvara, porque ela brilha com a mesma consciência e existência de Brahman, e ela tem a capacidade de se dar conta de sua identidade superior, primária, né? E uma vez que nós tenhamos essa compreensão, aí depois o que fica faltando? Fica faltando a gente reivindicar e assumir. O Swami Dayananda, ele costumava dizer que num estágio mais avançado desta autoinquirição, deste processo vedântico, o buscador de moksha, ele lidar somente com a questão, a problemática da reivindicação. Simplesmente dizer assim, eu quero reivindicar, por que eu não consigo reivindicar? Eu quero reivindicar, qual é o obstáculo para me reivindicar? Claiming, 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 é o que nós, né, fazemos como sadhana num estágio mais avançado desta busca, né, pela realização, compreensão de nossa natureza superior, que não basta a gente compreendê-la objetivamente, dualisticamente, nós precisamos reivindicá-la como a minha natureza, a minha real identidade. Tá? Aí não existe mais uma questão de conhecimento indireto, eu e a natureza superior deste eu. O conhecimento indireto se torna direto, porque eu assumo, reivindico e assumo a minha real natureza, que é a minha natureza superior, né? Nos termos dessas exposições do Swami Paramarthananda. Existem configurações que elas não são animadas e abençoadas por este princípio invisível, mais sutil dos sutis, o Atma, o ser, né? Portanto, este complexo humano, esse complexo corpo-mente, principalmente dos seres vivos humanos, como nós os chamamos, né, é o mais abençoado nesta criação, abençoado por Atma neste planeta. Ele é abençoado, né, porque ele é uma entidade viva e dotada de um intelecto capaz, né, de compreender, determinar, obter compreensões, crescer, desenvolver, né? Este Ahamkara também é conhecido em linguagem sânscrita como Sabasa, né? Sabasa, ou Mano, ou Deha, né? Manaha, intelectualmente. Sabasa significa aquilo que tem consciência emprestada. Aquele que tem consciência refletida, né? Consciência emprestada ou refletida, né? Ela é emprestada ou refletida a partir de um princípio superior, e esse princípio superior é a minha identidade primária, a minha identidade real. Eu abençoo esse complexo corpo-mente é a declaração final de um Jnani. Eu, como consciência, aquilo que é a única realidade, eu abençoo este complexo corpo-mente, assim como eu abençoo todos os complexos corpo-mente, eu vou conceder a vida, né, e a inteligência refletida no intelecto desses humanos, né? As galinhas, elas têm pouca inteligência, é incrível, mas eu acostumei com elas são burrinhas que doem, né? Vai fazer o quê, né? É parte do processo de evolução daquelas almas individuais, parece ser, né? Este complexo corpo-mente humano vivo é chamado de Ahamkara no Vedanta. Nós estamos estudando o Ahamkara, mas cabe fazer uma ressalva aqui, que a gente está estudando esse Ahamkara não para a gente, né, ficar ainda mais apegado, fascinado, né, e identificado com o Ahamkara. A gente está estudando ele para a gente depois, né, constatar, observar a problemática deste Ahamkara, a dor e o sofrimento do Ahamkara. A gente está estudando ele de modo que a gente possa rejeitá-lo, não abraçá-lo, né? Então, não, tem que abraçar, tem que cuidar com essa história de abraçar a sua
identidade inferior, né? Você não abraça ele assim como se ele fosse alguma coisa realmente, né, real ou extremamente valiosa. Ele é simplesmente um instrumento, né? Se você abraça ele com muita paixão, você acaba ficando apegado, identificado. E quando o ahamkara tiver que ir embora, o complexo corpo-mente, né, a mente vai ficar em condição muito difícil, né? Ou quando ele envelhecer, quando esse instrumento, né, quando a luz começa a piscar, a lâmpada, né, começa a dar defeito, né, e ela já não produz esse faísca de consciência aqui e ali. E além deste ahamkara, que é o complexo corpo-mente, existe um outro princípio. Esse princípio é o ser, é a consciência e existência, que abençoa esse complexo corpo-mente. Este é o princípio da consciência. Assim, cada indivíduo é uma mistura deste aspecto material e o aspecto espiritual. Ele é uma mistura do corpo-mente, da matéria e energia, e do espírito, da consciência e existência, que abençoa a matéria e a energia, né? Que é o complexo corpo grosso, corpo denso e corpo sutil. Tudo isso é possível devido a essa bênção, né, que vem da nossa natureza superior. Tudo isso, nada disso é conhecimento acadêmico, né? A gente precisa de integrar isso, né, compreender isso e viver a partir dessa compreensão de que a cada momento da minha vida eu estou vivendo como, né, consciência original e consciência refletida. Existem diversos ensinamentos para tentar esclarecer algum deles, mais em termos de analogias e metáforas, né? Compreender o modo qual o Jiva Atma é uma mistura de Jiva e de Atma. Ele é uma mistura de matéria e espírito. Existem diversos ensinamentos do Vedanta que procuram, né, produzir uma convicção maior por parte nossa do fato de que nós, né, somos uma mistura de ambos, do eterno e do temporal, né? Do princípio que abençoa e o princípio temporal que é abençoado e que tem um início, meio e fim, né? Complexo corpo-mente abençoado é chamado ahamkara ou ego. E este ego é o nosso ser, o nosso eu inferior, a nossa identidade inferior, a nossa natureza inferior, a nossa natureza transacional, a nossa natureza instrumento de transação. E o Atma é o nosso eu superior. O ego é a nossa natureza inferior, o Atma é a nossa natureza superior. O ego é a nossa natureza incidental. Ela corre agora, mas daqui a pouco ela já não está mais. Esta configuração de ahamkara não dura muito. E o Atma é a nossa natureza eterna, além do tempo e do espaço, e é a nossa natureza intrínseca. A nossa natureza intrínseca, né? A nossa real natureza. A nossa natureza incidental, ela é temporal e ela é uma aparência, é uma configuração de namarupas a partir do ouro, né? O ouro é a minha natureza intrínseca, a minha natureza real, a minha natureza livre e independente dos nomes e formas de ouro, né? Então, todos os ornamentos de ouro são as minhas naturezas, né, de Ishvara, as minhas naturezas aparentes. A natureza real, né, deste Prakriti de Maya é o ouro. A partir do ouro eu faço todas as outras configurações ou ornamentos de ouro. Agora, este ego, o ahamkara, tem várias diferenças, algumas das quais nós vimos nos versos anteriores, mas nós vamos lembrá-los. A primeira diferença básica é que o ahamkara é uma entidade limitada. Por que ela é limitada? Porque o complexo corpo-mente, o bendito complexo corpo-mente, ele é limitado, ele é finito. Ele é limitado pelo tempo, pelo espaço, e limitado pelas características e
qualidades e atributos que definem a configuração de cada ahamkara, né? Então, este ahamkara é muito finito, muito limitado, né? Enquanto que o Atma, a nossa natureza superior, que é a consciência infinita e ilimitada, pois essa é toda pervasiva. Então, o ahamkara é finito, né? O Atma, ahamkara, é finito. E o Atma, anasaha, é infinito, né? Então, nós temos o ser, Satchitananda, que é infinito, e nós temos o ahamkara, que é finito, né? Nós temos o ser livre de limitação, porque é um sem um segundo, a única realidade, e nós temos o ahamkara, que é absolutamente limitado pelas próprias, né, atributos e qualidades que fazem, né, que definem aquela configuração específica. A segunda diferença é que o ahamkara é anitya. O ahamkara está sujeito à chegada e à partida. E por isso, no sono, nós não temos o ahamkara, né? Então, este aham, que é identificado como o fazedor, ele desaparece no sono profundo. Então, isso já nos dá uma indicação de que o ahamkara não é uma realidade absoluta, porque aquilo que é real é aquilo que é sempre presente, segundo a sua definição, né, metafísica. Aquilo que é real é aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. Porque uma coisa que é assim agora e é assado no momento seguinte, ela não pode ser uma coisa realmente real, né? Uma coisa que existe agora, mas não existe no momento seguinte, também não pode ser uma coisa real, né? Então, a definição filosófica de realidade é aquilo que existe sempre e sem jamais se modificar. E a gente sabe que o ahamkara, ele é anitya, né? Ele existe agora e não existe depois. Ele existe no nascimento e ele deixa de existir como aquela configuração, ahamkara, né, na morte, né? Então, na chegada, ele tem um início, um meio, um fim, e uma partida. E nós podemos verificar isso também durante o sono profundo, no qual o ahamkara, ele aparece e desaparece, ele fica piscando, né? Ele aparece durante o dia, faz uma soneca, ele desaparece, aí ele sai da soneca, aí ele aparece de novo, de noite ele vai para o sono profundo, ele desaparece, aqui e ali ele fica delirando, sonhando, né, através de sua mente subconsciente, né? Então, esse ahamkara, ele não é contínuo, ele aparece e desaparece, né? Se você existe no início, e se você não existe no meio, né, como é que você pode imaginar que você possa existir no fim? Aquilo que existe no início, mas não existe no meio, ele não pode existir nem no fim, nem no meio, porque aquilo que existe, existe sempre, né? E o ahamkara, ele aparece e desaparece de novo e de novo. O que é o ahamkara? É o pensamento. Eu sou o corpo-mente, né? Eu sou esta entidade totalmente identificada com o corpo-mente. Eu sou o fazedor e o desfrutador, né? Ele não é contínuo. Se uma coisa não é contínua, ela não pode ser real. Como é que a gente vai lidar com uma situação que você não tem nenhuma estabilidade devido à sua descontinuidade? Imagina que você esteja buscando segurança, né? Estabilidade num relacionamento pessoal. Aí tem aquela pessoa que não é contínua, que de vez em quando ela diz assim, não, eu estou com você, estamos juntos, como diz a gíria portuguesa, estamos juntos. Aí daqui a pouco aquela pessoa, ela descontinua e diz assim, não, estamos separados, né? Estamos juntos, não estamos juntos. Então, como é que você pode realmente crer em algo que seja descontínuo, né? Que seja instável, que esteja sempre sujeito a modificações, né? E alguém pode perguntar, o Swami apresenta uma opositora aqui, né? Um investigador, um questionador. O eu dormindo, o eu finito, o eu localizado, o eu individualizado está disponível no sono?
né? Está perguntando. Este eu que está dormindo, este eu que é finito, como nós sabemos, é localizado, né? Ele está ou não está disponível no sono? Né? Aí o Swami diz, ele está disponível, aparecendo como um eu individualizado ou um eu biodados. Okay? Então, o que ele faz na análise aqui? Este eu, no estado de sono profundo, né? Ele existe ou não existe? Ele está disponível ou não está disponível? Ele, de modo pragmático, prático, ele não está disponível, o Ahankara sumiu. Né? Mas, do ponto de vista histórico, biodados, né? Histórico, ele está, porque o indivíduo está dormindo, mas você sabe, ele tem uma carteira de identidade, um CPF, uma data de nascimento, uma profissão. Então, ele está só dormindo, mas ele vai voltar. Né? Mas, em realidade, ele não existe. Se você der entrada no hospital, vai ter um formulário, aí você vai entrar lá com as suas datas de nascimentos, isso e aquilo, CPF. Então, ele existe, mas existe somente como dados a respeito deste indivíduo. Mas ele, praticamente, ele não existe no sono profundo. Todos esses dados que definem esse Ahankara pertencem a esse Ahankara, mas o Ahankara, literalmente, praticamente, ele só existe no estado de vigília, quando essa identificação cruel com o corpo-mente, né, entra em operação e o indivíduo vai fazer as ações com o sentimento de que eu sou o executor e o experimentador dos resultados dessas ações. E eu quero o que eu quero. Não quero o que eu não quero. Então, esse Ahankara individualizado, ele só prevalece durante o estado de vigília. Quando o Ahankara vai dormir, ele literalmente, na prática, ele desaparece. Ele não existe realmente. Existe como uma história de vida, né? Uma identidade, né? Com base ao seu passado. Deste modo, o Ahankara é anitya, é um fenômeno que aparece e desaparece, transitório. E o Atma é nitya, é eterno. Ahankara é savikaraha, mutável. Ahankara está sempre em modificação. Savikaraha. Pois o Ahankara está sempre sujeito a todos os tipos de mudanças, modificações físicas, fisiológicas, energéticas, mentais, emocionais, intelectuais e anatômica. Né? Então, ao ponto de vista das modificações, né, da nível mais mental e emocional, ele está triste agora, feliz no momento depois, deprimido, miserável, né, estático. Então, ele é um processo, um fluxo de modificação constante. Né? Ele se sente jovem hoje, amanhã ele se sente envelhecido, né? Ele se sente doente, saudável. Ele se sente, eu sou louro, eu sou escuro, eu sou moreno, eu sou careca, eu não queria falar sobre a careca hoje, mas eu sou careca, né? De cabelos brancos, grisalhos, castanhos. Então, essas modificações ocorrem. Tem coisas que a gente tem hoje e a gente perde amanhã. Né? Tudo isso, né, pertence ao Ahankara, ele se modifica continuamente, né, continuadamente, e ele vai perdendo coisas, perdendo partes também, né? Porque o Ahankara, ele é feito de uma combinação de partes, né? E o nosso ser superior, ele é inteiro, cheio, completo, mas a gente diz que ele é um inteiro sem partes, né? É um inteiro, aquilo que nós somos, como o Brahman, como Satchitananda, é um inteiro e completo, sem nenhuma parte. Se tiver parte, aí já é um problema. Né? Porque onde existem dois, existe interação. Onde existe interação, existe mudança.
né? Então, o ser não seria nirvikaraha, livre da modificação, livre da mudança. Ele só é livre da modificação porque ele é um sem nenhuma variação, sem nenhuma inclusão, sem nada além de si. Então, ele é um inteiro, cheio, completo, sem nenhuma parte, né? Mas o Ahankara é cheio de partes. Se a gente disser, você conhece o Felipe? Conheço, sim, o Felipe. Você conhece ele bem fisicamente também? Conheço, sim, né? Então, a gente tem que olhar. Então, o que é o Felipe, né? O Felipe é um conjunto de diversas partes. Ele tem 2 braços, 2 pernas, um peito, uma barriga e uma bunda, né? Aí, imagina que o Felipe sofra um acidente, ele perca 2 pernas, né? Aí a gente vai dizer, cadê o Felipe? O Felipe está aí, mas ele perdeu partes, né? Existem alguns que perdem só os cabelos, mas tem pessoas que perdem partes mais vitais. Tem uns que perdem a visão, que é uma coisa, né? É um órgão difícil de se perder, né? Então, o indivíduo humano é difícil de ser definido, né? Porque ele é um conjunto de partes, né? E qual parte realmente que representa o Felipe, acima de tudo? Aí vai dizer assim, não, é a cabeça, né? Porque a gente acredita que a mente exista na cabeça. Ele não entende que a cabeça existe na mente como um objeto dentro do âmbito da mente, né? É a cabeça, né? Então, se você cortar a cabeça, a pessoa morre. E a pessoa, não, então, realmente, né, o Ahankara está na cabeça, o Felipe está na cabeça, né? Não, mas esse Ahankara é o pensamento eu sou, eu existo, né? Que existe dentro do âmbito do complexo corpo-mente. Mas esse complexo é feito de partes. Algumas partes são mais vitais do que outras, né? Órgãos internos e órgãos externos, né? Mas a nossa natureza, a nossa identidade primária, absoluta, é livre de partes, livre de mudanças, né? Já o Ahankara, ele é um somatório de partes, sempre em modificação. E esse Ahankara, ele é compelido a executar ações visando os resultados das mesmas. A menos que esse Ahankara ele seja liberado através do Karma Yoga e do Jnana Yoga dos Upanishads. De modo que o Ahankara ele se torna inevitavelmente um Karta e um Bhokta. Então, inevitavelmente, esse Ahankara, que foi desenhado para responder aos estímulos do meio ambiente, apresentar suas respostas, suas palavras e suas ações, e a fragrância da atitude que permeia essas palavras e ações, então, este Ahankara, ele inevitavelmente foi desenhado para agir e experimentar, conhecer. A gente responde aos estímulos, a gente age e a gente colhe os resultados das nossas ações, são as experiências, e através das experiências bem conectadas com as ações, a gente faz, né, inferências, né, conclusões, de tal modo que a gente extraia compreensão, a gente começa a conectar os pontos entre causa e efeito, ações e resultados, né? Então, as experiências que nós temos, elas servem o propósito de nos propiciar conhecimento, compreensão, que nos elevem, né? Então, o Ahankara é aquele que faz para colher a experiência e um conhecimento que seja, né? O Atma, nem todos, não. A maioria dos Ahankaras são samsaris. Eles agem para colher o resultado das ações como uma experiência de prazer. Quando a experiência de dor, eles ficam bravos, né? Então, a maioria dos Ahankaras são samsaris que agem com o objetivo de colher o resultado favorável, satisfações sensoriais, né? Mas existem Ahankaras que agem para colher o resultado é uma experiência, mas eles veem a experiência como um recipiente no qual eles querem extrair uma compreensão a respeito daquela experiência, né? Ele quer a experiência não por si,
Ele quer a experiência porque cada experiência me propicia uma aprendizagem, né? Então, já é um ahamkara que não está simplesmente preso nos resultados imediatos sensoriais, mas os resultados são recipientes nos quais ele extrai compreensão entre esta relação entre ações que causam efeitos, os efeitos são essas experiências que servem o propósito de nos sinalizar o caminho da sabedoria, nos redirecionar na vida, né? O Ahankara é um fazedor, um desfrutador. O Atma, o ser, Brahman, a nossa natureza superior, é a Karta e a Bhokta, né? A nossa consciência, existência, é de natureza ilimitada, um sem o outro, um todo completo, pleno, livre de partes. Ele não faz nada, porque não existe nada que não seja esta consciência e existência, livre de atributos, que permitem, sim, ao Jiva de agir, né? Mas o Atma é a Karta, e ele também não é uma entidade que experiencia nada. Aí as pessoas ficam meio frustradas e digam assim, eu quero assumir, eu quero reivindicar e assumir a minha natureza superior, e tudo bem, eu sou a Karta, eu não faço nada, eu sou o princípio, testemunha, consciência, né? Existência que testemunha tudo, né? Sem nenhum envolvimento, sem nenhuma preocupação, né? Mas quando as escrituras dizem que este Atma, que é a nossa natureza e identidade primária, absoluta, quando as escrituras nos dizem que este Atma é a Bhokta, aí pega para muitas pessoas, porque significa que ele não experimenta nada, né? Ele não faz nada, o Jiva faz tudo para experimentar os resultados, ter uma experiência. A nossa natureza superior concede consciência e existência para os pobres Jivas, de modo que eles possam agir para colher os resultados. Os resultados são experiências, que podem servir como uma lição, né? Mas o ser, na medida que a gente assume a nossa identidade primária superior, a gente não somente assume a nossa natureza livre de ação, mas a nossa natureza livre de experiência. Aí a galera diz assim, oh, não, eu quero realmente assumir a minha natureza superior para ter uma experiência de êxtase contínuo, né? De bliss contínua, né? Então, este é um ponto que as pessoas, né, têm um pouco de dificuldade de aceitar a minha natureza a Bhokta, né? Por quê? Porque existe um investimento, existe um gancho, existe uma dependência da experiência, né? É por isso que uma vez eu tive essa sacada no satsang com James Watts, e eu falei para ele, putz, eu acho que a vassana de todas as vassanas, o desejo de todos os desejos é um desejo por experiência, né? E é a experiência, o desejo por experiência que nos trazem de novo e de novo a novos nascimentos, encarnações, porque a gente quer experimentar, a gente tem um valor enorme pela experiência, e quando nós chegamos no Vedanta, nós começamos a converter esta vassana, esse desejo por experienciar através dos 5 sentidos, a gente vai convertendo essa vassana do desejo, da experiência sensorial, pelo desejo, uma vassana de desejo pela compreensão, pelo conhecimento, né, da real natureza do universo, a real natureza deste Ahamkara. Então, a gente vai valorizando o conhecimento, mais conhecimento, e a gente vai perdendo interesse nas experiências sensoriais. Isso é parte do nosso processo gradual de crescimento, Felipe, tá? A gente vai perdendo interesse nesses resultados experienciais, desenvolvendo mais desejo pela compreensão. Aí nós nos tornamos vedantinos, né? Eu busco a compreensão e as experiências, no máximo, elas servem como recipientes
nos quais eu extraio mais e mais compreensões, já que eu tenho que interagir com o mundo, apresentando as minhas ações e colhendo os seus resultados. Mas o que eu busco mesmo é esta compreensão final a respeito da minha real natureza, que é a natureza de todo o universo. Onde você viu tudo isso? No capítulo 2, nós vimos essas análises da natureza do Ahankara, a triste situação do Ahankara, né? Enfim, se faz necessário acrescentar mais uma diferença entre a nossa natureza superior e inferior. O Ahankara é sempre um samsari, porque ele faz sempre ação, e ele faz ação para colher os resultados, e os resultados serão punya e papa, que conduzirão a ele as experiências de prazeres e dores, né? De sukham e dukham, né? Desta forma, o Ahankara é sempre um samsari, né? Então, por que o Ahankara ele permanece preso na roda do samsara? Porque ele faz ações totalmente identificadas com o complexo corpo-mente, querendo o desfrute dos resultados, e ele quer resultados de prazer, punya, né? Ele quer o prazer. Então, ele faz isso. Mas como é impossível você controlar o campo de punya papa, então, não importa quantas ações você faça dentro do âmbito da observação do Dharma, ainda assim você vai colher papa. Papa decorrente, né, desta equação complexa que leva em conta as minhas ações passadas nesta vida e em outras vidas, mais as ações de todos no campo dármico, né? Então, inevitavelmente, eu vou colher punya papa, né? Inevitavelmente, né? Então, ele faz as ações para colher punya, mas ele, no processo, ele colhe punya e papa, ele não se dá conta da impossibilidade de controlar o campo de punya e papa, ele continua forçando a barra, ele tentando manipular o campo para colher somente punya, e ele não extraindo o conhecimento, a compreensão dessa experiência de dor e frustração, que é a experiência fundamental do samsara, ele não compreendendo a essência desta lição, ele fica preso nesta missão impossível de viver neste mundo com o objetivo de colher somente punya, né? Desta forma, o Ahankara, ele fica amarrado no samsara e ele vive eternamente como um samsari, né? Já o Atma, o ser, ele jamais é um fazedor, ele não é movido por nenhumas vássanas, nenhum desejo, ele, na verdade, ele é livre, né? Ele é livre do karma, livre das ações, ele não teria nem como fazer uma ação, ele não experimenta porque ele não age, ele é a carta é a bhokta, né? Então, o Atma, por outro lado, ele nunca foi, nunca será um samsari, ele nunca estará preso, dependente e apegado ao campo de punya e papa. Cada indivíduo é uma mistura do Atma e do Ahankara. Ninguém é somente Ahankara. Ah, não, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não estou interessado nesta minha natureza superior, né? Eu não acredito nessa história, né? Então, cada indivíduo é uma mistura de Atma e de Ahankara. Ninguém é somente Ahankara, porque o Ahankara, se ele não estiver ali abençoado, né, por Brahman, pela nossa natureza Satchitananda, o Ahankara não existe, ele se torna o quê? Matéria morta, né? Energia sem animação, porque não pode haver um Ahankara puro sem a bênção do Atma. Todo mundo é uma mistura de Ahankara e Atma, sendo o Ahankara aquilo que chamamos de ego, ou eu inferior, e o Atma, o eu superior de cada um de nós. E o Swami vai nos ajudar aqui a mergulhar mais profundamente neste ponto, que é um ponto muito profundo. As pessoas que pensam que o Gita não seja uma ciência profunda, né? É muito profundo, porque nós estamos ali, né, batendo de frente com o obstáculo maior que existe neste processo
de autoconhecimento e libertação do samsara, que é a confiança nas escrituras e a capacidade que esta confiança nos dá de realmente reivindicar o fato de que eu sou feito de ambos e eu assumo a minha identidade superior, e eu assumo porque eu compreendi que esta identidade superior ela é a única fonte de segurança e de paz, né? Muito embora este ser que eu sou, esta minha natureza, sem um agente, um instrumento de experiência e conhecimento, não experimenta nenhuma ananda, nenhuma paz, nenhuma plenitude. Então, é a experiência humana que nos permite essa experiência de bem-aventurança, e somente o ser humano neste planeta, né? Os jivas humanos, nós temos a possibilidade, porque somente nós somos agentes que experimentam, agem e colhem a experiência. Ishvara não age e não colhe a experiência. Brahman também é livre de ação, é livre de partes, de atributos, né? Ishvara tem os seus atributos, mas ainda assim ele não é operado por karma. O jiva é operado por karma, e somente o jiva ele terá a possibilidade de experimentar a bem-aventurança de Brahman, uma vez ele tenha compreendido o seu eu superior e ele possa, para si mesmo, livre de qualquer dúvida, dizer: eu sou aquele Brahman, Aham Brahmasmi, né? Então, este é a grande bênção desta vida que nós temos, né? Este nascimento como jivas humanos, né? Somente nós podemos ter essa experiência de Brahman, a experiência da plenitude, bem-aventurança e segurança de Brahman. Ok? A gente fica por aqui, a gente retorna na terça-feira, Ishvara permitindo. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, dizer, fale agora ou espere até terça-feira. Excelente, professor. Muito obrigado por hoje, mais uma vez. Namastê. Obrigado a vocês. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a todos vocês. Namastê. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.